Muito boa tarde a todos e a todas. Às 17 horas e 25 minutos, declaro aberta a audiência pública para prestação de contas do terceiro quadrimestre da Secretaria da Fazenda de São Sebastião. E aí já passo a palavra para o meu amigo Ernesto para começar os trabalhos, que hoje o vereador Paulinho vai presidir os trabalhos, daqui a pouco eu me ausentar. Alô? Oi. Obrigado. Estamos iniciando essa apresentação do terceiro quadrimestre do ano de 2019. Então, conforme a legislação da audiência pública, em função de passar todas as metas todas as disposições, todo o trabalho realizado pela atual administração durante o exercício de 2019, em todos os projetos elaborados pela LDO e pela LOA. A fundamentação legal, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que obriga a nossa apresentação na Câmara, para dar ampla publicidade a todos os interessados. Nessa audiência nós vamos apresentar um relatório resumido de toda a execução orçamentária e do relatório de gestão fiscal. Todas as receitas e despesas que o município teve e no que foi aplicado isso. Ok? Nosso orçamento anual, pela Lei Complementar 233 de 2018, teve uma previsão inicial de R$800 milhões de reais, e hoje estamos com 912, 398, 390 e 18. Mais à frente eu vou indicar que essa diferença dos 112 milhões foi em função de recursos recebidos, teve excesso de arrecadação, e alguns financiamentos obtidos, e emendas também governamentais que nós recebemos. Quanto à receita, então nós tivemos lá 800 milhões de receita e executamos ela, quer dizer, recebemos no período 758 milhões. Então, 95% de toda a receita estimada, nós realizamos ela. Então, do previsto, que é 800 milhões, 758 milhões. Então, 95% praticamente toda executada. Então, do que foi planejado, executamos 95% dela. Aí não inclui as que eu falei de verbas governamentais que vieram extra-orçamento. Entendeu? Como é extra-orçamento, não entra nessa... Vem uma verba específica para aquilo, que é aplicação específica. Por exemplo, para a compra da ambulância e outras coisas. É carimbada, verba carimbada. Das nossas despesas, só fazendo um breve relato, nós separamos entre Prefeitura, Câmara, Fundação Municipal de Saúde, o FAPS e a Fundação Deodato Santana. Então, os 800 milhões foi dividido entre todos esses órgãos e estamos lá os 912 atual. Então, a maioria dos recursos que foram implementados no orçamento vieram lá para a Prefeitura. Então, nenhum dos outros órgãos receberam dotações extras. Então, veio tudo verba para a Prefeitura mesmo. Natureza da despesa, quer dizer, onde a Prefeitura aplicou o dinheiro. Então, tem as despesas correntes. O que é a despesa corrente que a gente considera? Tudo que é necessário para fazer a Prefeitura trabalhar. Pessoal, aquisição do material do consumo, toda a infraestrutura que precisa para viajar, desde comprar um cotonete até bateria, carro, reforma de veículo, tudo. Então, isso tudo que precisa, incluindo funcionários. Nós tivemos 772 milhões ali para manter a empresa, para manter a Prefeitura ativa. As despesas de capital é com os investimentos, que as obras e tal,
As inversões financeiras nós não tivemos, que seriam as desapropriações. Então não tivemos desapropriações. E as amortizações ali são os empréstimos que a gente já tem de exercícios anteriores e a gente está amortizando de acordo com o vencimento de cada parcela. Tá? Então chegou a esses 912 milhões aí. Aqui nós dividimos por cada secretaria o que cada um usou. Só um adendo que se faz ali, por exemplo, na Sajur, onde a gente aplica todos os recursos de dívida que vêm para pagamento de precatórios, RPV, indenizações. Então é aplicado todo o custeio, sai tudo da Sajur. E na nossa Cefaz lá também está 28 milhões, né? Como é que pode estar tanto, né? É que de lá também sai todos os valores que vai para a parte da dívida fundada. Todos os empréstimos, juros, amortizações saem da nossa secretaria. Né? Então essas são as duas que tem tá com valor alto por conta disso mesmo. E aí a gente dividiu também entre a Câmara, dos 19 que ela aplicou, a Fundação de Saúde, o FAPS e a Fundação Deodado Santana, só para a gente discriminar quanto cada um gastou aplicou, né, vamos dizer assim, nas suas despesas durante o exercício de 2019. Quanto ao resultado, aí que eu ia falar, né, porque que aumentou o limite, né, vocês podem ver lá. Receita prevista 800 milhões e terminou lá total de despesa 912. Então esses 112 milhões aí, que é oriundo desses financiamentos obtidos, excesso de arrecadação, nesse período teve o recebimento da Petrobras, que estava sob júdice, aí houve a liberação de 2014 e 2013 do IPTU que estava retido, né? Então deu mais ou menos, só os dois aí, deu quase 90 milhões. Então praticamente foi tudo o recurso, né? 112. E aí a gente tem um resultado primário. Então o que acontece aí? Lá, receita empenhada 818 milhões lá. Mas como é que só arrecadou 758? Como é que foi essa diferença? Então essa diferença que está empenhada em 818 e só entrou em dinheiro 758 é em função daqueles empenhos que foram empenhados por ano todo, água, luz, contrato de locação, contrato de serviço, que às vezes o serviço não é executado esse ano, vai ser executado no ano de 2020. Aliás, eu estou considerando que estamos em 2019, essa posição. Então, os contratos já são empenhados no valor total. Então, por isso que às vezes não, mas vocês empenharam mais do que deveria, do que entrou de dinheiro. Não, é que ainda não venceu mesmo para pagar isso. Foi empenhado o valor total do contrato e conforme vai vencendo a gente vai liquidando e efetivamente pagando. Então, partindo para o pagamento, nós arrecadamos 758 milhões e pagamos 725 milhões. Então, teoricamente, teria lá um saldo de 33 milhões lá no caixa, que é por conta de dívidas que ainda não iam vencer no começo do ano. Isso, que é para pagar as dívidas que a gente tinha empenhado no início do ano, né? Okay? Então nós tivemos aí um superávit de 4,37. Esse superávit quer dizer o quê? De todo o dinheiro que nós arrecadamos, ainda economizamos 4%. Então não se gastou tudo. Então tudo que entrou a gente pagou e também a gente não ficou devendo para pagamento posterior, né? Então, tudo o que está liquidado ainda está em prazo de vencimento, porque vence com 30 dias, 60 dias, né? As notas normais, né? Então, por isso que tem um superávit de 4% que é considerado, pode ser pequenininho, mas no montante de 700 milhões 33 milhões deu ali. Então, ainda está a situação saudável. Quanto aos gastos de pessoal, o limite da Constituição 54%, nós tivemos 47,5%. Né? Aqui nós distribuímos a dívida de pessoal entre os ativos, inativos e as outras despesas que referente ao pessoal em atividade dentro da prefeitura. Não entra aí os aposentados pelo FAPS, é só o pessoal ativo, tá?
o FAPES ele paga a parte, os seus aposentados e pensionistas. Então não entra nessa base aí. Tá? Sai tudo pela nossa. O FAPES não absorveu essa parte previdenciária no sentido de pagar auxílio saúde, maternidade, auxílio doença. Então quem paga tudo isso aí ainda é a prefeitura. Continua a prefeitura pagando até liberar. Então até ter uma perícia ou mudar a legislação, né, que agora com o Instituto tende a reorganizar isso, né? O FAPES ainda não assumiu esses compromissos previdenciários, né? Ele assumiu aposentadoria, pensão, mas as licença médica, licença reclusão, auxílio reclusão, ela não banca. Tudo depende de como tiver na legislação. A legislação atual dele, da Lei 241, não alterou essa configuração essencial. Né? Mesmo porque se aumenta esse tipo de... Se gerar esse tipo, vai aumentar a despesa. Aumentar a despesa vai ter que haver um dispêndio maior do FAPES, né? Então, é uma questão de ser estudado, porque senão pode aumentar o déficit atuarial também. Aí é um resumo de como a legislação enxerga a nossa despesa de pessoal. Tá? Então, o limite de alerta, quer dizer, o que o Tribunal de Contas, quando atinge 48,6%, ele emite um alerta, dizendo, para hora extra, para contratação, começa a redução nas folhas de pagamento. É um alerta. Porque o limite prudencial é 51,3 e o teto é 54. Isso é teto mesmo. Chegou no teto, aí já não tem mais jeito. Aí tem que passar o facão mesmo. Redução drástica na folha. Nós estamos em 45. Então, ainda temos aí 3,10 de spread para chegar no limite de alerta. Então, nem chegamos no limite de alerta ainda, então ainda está bem tranquilo. Essa média de 45% vem dos últimos anos também se comportando da mesma forma. Mas isso aí a gente está encerra no 2019, né? 19. Todo ano gasto em 2019. Todo o dinheiro gasto com o pessoal em 2019. 18 e 19, que era o orçamento dentro desse orçamento de 800 milhões. Isso, desse orçamento de 800 milhões. Nós gastamos 319 milhões, 320 milhões aí em folha. De 800, né, um montante considerável. Educação, né, a lei obriga a aplicação de 25%, nós estamos com 30,5% empenhados e liquidados 26,48%, então cumprimos a meta, né, em 1,48%, lembrando que dentro desses 30,5, algumas dívidas, algumas notas iriam vencer agora em janeiro. Então o tribunal ainda admite que você ainda faça pagamentos até março dessas dívidas para computar as aplicações em educação. Okay? Então devemos chegar aí perto dos 30%, dos 30,5 lá. Então atende plenamente o normativo legal dos 25%. Fundeb, mesma sistemática, né? Nós temos que aplicar no mínimo 60% lá do valor recebido do Fundeb no magistério, quer dizer, na folha de pagamento do magistério, e apenas 40% de máximo em outras despesas dentro do magistério. Nós aplicamos 73%. Então, nós estamos com 73,34 empenhado e 73,12 empenhados. Então, 73% nós já aplicamos. Então, é mais do que o limite necessário também pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Saúde. Saúde é mais tranquilo para a gente, né? O limite da legislação é 15% e nós estamos aplicando 34%. Né? Então, o dobro, né? Nós temos aplicação em dobro, tanto na empenhada quanto na liquidada. 34% na empenhada e 32% na liquidada. Então, o dobro do que permite a lei, a gente está investindo em saúde.
contando fundação, contando os repasses próprios para o SUS, que vem do SUS, todas as transferências, está tudo aplicado até superior ao limite permitido, ao limite mínimo exigido, né, na verdade. Restos a pagar. Essas são aquelas heranças de anos anteriores, né, que a gente vai pagando no decorrer do exercício. Então, o exercício de 2019 começou com 74 milhões. Dentro desse exercício, nós pagamos 42. 14 milhões foi cancelado. E 1.200.000 ficou desse ano de 2019 para 2020. Então, totalizou 19 milhões. Quer dizer, começamos com 74, mas já pagamos mais de 50 milhões. 51 milhões ali, para ser um número mais redondo, né? 55 milhões praticamente nós pagamos de restos a pagar. Esses cancelamentos que houveram dentro da própria lei, material não fornecido, teve aquele a assunção de dívida do FAPES, daquele que não recolheu o FAPES em 2018, parcelou a dívida. Então, quando você parcela a dívida, você cria uma nova dívida e se torna o anterior. Então, entra dentro desses cancelamentos aí. Você cancela aquela dívida e passa a ser uma dívida para longo prazo. Que isso é dívida de curto prazo, né? Você teria que pagar no exercício seguinte, né? Dívida pública, é aqui que nós falamos, né? Começamos com 42 milhões. E hoje estamos com 30 milhões. Então pagou mais 12 milhões também de dívida pública. O que é essa dívida pública? O parcelamento do FAPES, tanto o patronal e o patronal de outubro, de agosto de 2016 a 13º de 2016, até dezembro, que foi parcelado em 60 meses. E os inativos, e a contribuição patronal sobre os inativos de agosto de 2008 até dezembro de 2016, que o Felipe fez o acordo direto no Ministério da Previdência. Então ele assumiu essa dívida e está pagando. Então, quando aconteceu aqueles outros, e a nova desses outros 2 períodos ali que ficaram 3 meses de 2018, tá? Foi incorporado para fazer esse pagamento ali. E também um outro, que é os 30 milhões ali, é o do PAC, da Caixa PAC 2, da Caixa Econômica Federal, que foi a reurbanização da Costa Norte, reurbanização viária, Costa Norte e Costa Sul, né, feita em 2014. Esse financiamento é por até 2032. Tem uma caminhada ainda, foi 20 anos, se não me engano. Isso aí dá quanto anual? Ele está com 300 por mês, dá uns 4 milhões por ano. Então, se cair o orçamento, o administrador passa maus bocados. Vai passar maus bocados. Tem 4 milhões aí que já está de contrato com esse financiamento aí, que já foi em 2014 o último empréstimo, quando foi aplicado. Que já no orçamento você tem que abater para saber o que pode gastar. Isso. Para não comprometer a... Isso. Então aí você vê, pagamos 12 milhões, 4 milhões é desse, então 8 milhões foi de outras dívidas. Teve muitas devoluções também de recursos, tipo o convênio que não conseguiu, não atendeu os preceitos básicos do convênio, tipo forma de estrutura da obra, não tinha as devidas licenças, ou a obra não estava em conformidade com o que foi do projeto original. Então, onde você pega o recurso, ele exige a devolução integral com juros. Então, houveram bastantes devoluções durante o ano de 2019. Se não devolve, não consegue... Não consegue mais. Então, ele teve até que fazer uma composição de alguns valores por conta de receber quando teve no início de 2017, não teve aquelas chuvas também, igual teve agora. Ele foi buscar recurso, nesse recurso teve que pagar o anterior para poder liberar o novo. Então ele assumiu o pagamento de algumas parcelas que não foi da execução do orçamento de 2017, né, foi anterior, mas para liberar recurso para emergencial que precisava em 2017. Aí acabou sendo feito por isso. Né? Então
tudo cai ali dentro. Então, em termos de dívida, aquela parte de deduções ali são os recursos que a prefeitura tem disponível. Então, embora devemos 30 milhões, temos 40 lá disponível. Então, nós tivemos aí, ainda tem um superávit ali de 9 milhões. Você só usa se precisar. Tipo, tem dinheiro para pagar dívida, não é uma prefeitura insolvente como Rio Grande do Sul, Minas, que não tem dinheiro para pagar as dívidas, né? Então, nós temos recursos para pagar a dívida. Pode prejudicar o andamento de outros serviços, obviamente, mas tem recurso para pagar a dívida. Não é uma prefeitura insolvente. É uma prefeitura que tem recurso disponível para a quitação dessas dívidas. Né? Então, nós temos aí, em termos de percentuais, 4% da nossa receita corrente líquida representa essas dívidas. Então, é até um número razoável. Bem baixo até, em comparação com outros do município do estado de São Paulo. Aí esses são alguns dados adicionais. Precatórios. Precatórios são os valores que a prefeitura arca para pagamento judicial. Então, alguém tem alguma demanda contra a prefeitura, tanto trabalhista, indenizatória ou desapropriação, ela entra na justiça e aí o juiz determina o pagamento, ele inclui no mapa de precatórios e nós escrituramos aqui na prefeitura para pagamento no último dia, pagamento até o dia 30 do último dia útil do ano seguinte. Né? Então, saldo de 2018 nós tínhamos 4 milhões e meio. Quer dizer, esses 4 milhões e meio era o precatório que a gente devia para pagar em 2019. Precatórios alimentar, tá? Que é basicamente os trabalhistas. A indenização e outros precatórios é 2 milhões e pouquinho que entra em outros itens, aí não entra nesse quesito. Acabou em 11 milhões porque houve um incremento de mais 7 milhões no mapa desse ano para pagar em 2020. Durante esse ano de 2020. Então, em 2019, no mês de julho, chegou um novo mapa para inscrever a dívida para pagamento até 2020. Com a emenda constitucional 62, nós não pagamos mais diretamente no processo como antes, né? Você tinha uma demanda contra a prefeitura fazia um depósito judicial no seu processo, no seu nome e tal. Hoje não é mais feito assim. Hoje a prefeitura tem uma demanda, ela recolhe todo o valor para o Tribunal de Justiça e ele é que faz o rateio numa conta só. Em outras palavras, quer dizer, ou você paga toda a dívida ou não paga nada, para evitar os calotes. Que muitas prefeituras dão, eu gosto de certas pessoas, eu pago uns adiantado, outros não. Né? Então, para evitar esse tipo de coisa, essa prevaricação, vamos dizer assim, de recebimento, essa emenda constitucional obrigou assim, devemos 11 milhões, fazemos um pagamento de 11 milhões na totalidade. Então não há favorecimento. Não há favorecimento. Quem faz a distribuição é o próprio DEPRE e é ele que coloca na lista lá quem é o primeiro e quem é o segundo. Nós não temos interferência nenhuma nisso. Isso é bom, né? É bom. Torna mais lisura na administração. Aquele passivo atuarial é o passivo atuarial do FAPS, né? Em função daqueles prejuízos recebidos nas aplicações, investimentos, que houveram perdas significativas para o FAPS, né? Banco Santos, títulos podres, fundos e tal, gerou esse passivo atuarial de 750 milhões aí. Né? Por que fica no patrimônio da prefeitura? Porque ela é solidária nisso, né? A prefeitura é solidária nesse valor. Então ela teria que, em outras palavras, recompor esse valor ao fundo. É orçamento de um ano. É o orçamento de um ano. Então por isso da necessidade de ter o maior profissionalismo e cuidado com os recursos que são aplicados lá no FAPS para evitar que comprometam uma série de outras situações, né? No nosso caso, a prefeitura que se arca com essa despesa, se caso precisar, né? E vai ter que repor, né? Porque tem o Ministério da Previdência, ele prevê que você faça um plano de ajustamento desse passivo atuarial. No final do ano passado, passou uma lei, inclusive, aumentando a alíquota patronal.
lembra? Era 13,95, passou para 19,54, da reforma. isso, passou para 19,54 e criou 2% de amortização de passivo atuarial. Então, 2% da folha, de todo o recurso da folha de pagamento, vai ser destinado a essa amortização atuarial aí. E vai levar anos, hein? Isso, né? Então é para... Mas pelo menos tem um projeto de equacionamento dessa dívida, né? E não inviabiliza, né? Não viabiliza a administração, exatamente. Né? Esses depósitos e consignações sem contrapartida é o seguinte, são valores que a prefeitura tem sob sua guarda, mas ela não usa, não é dela. Já está lá, está depositado em dinheiro e ela só vai ter que repassar a quem devido na época que for solicitado. Né? Então, a gente é apenas um fiel depositário, vamos dizer assim. Né? Então, não é um dispêndio da prefeitura, e sim é um dinheiro que a prefeitura guarda até determinada questão judicial, tipo um TAC, por exemplo. Né? Então, a prefeitura recebe um valor por conta até o cumprimento daquele TAC. A hora que cumprir o TAC, ele devolve o dinheiro ou paga para quem é devido. Né? Então, essa é essa de calção aí, 10 milhões. E essa é a apresentação nossa de todo esse ano de 2019. A gente só tem que agradecer. A jornalista quer fazer alguma pergunta? Não, esse esse é um feito em 2012 e renovado em 2014. Tá? Isso, deu 30 milhões. Esse novo, eu lembro do projeto, é o seguinte, dentro desse PAC de 2014, tem um contrato, o terceiro contrato, de pavimentação da Costa Sul, que tinha inicialmente 8 milhões para liberação. Era isso que o prefeito estava querendo tentar liberar, só que quem tinha ganho a licitação era a Volpe. Então a gente teve que entrar na justiça para substituir o executante, porque ela não estava executando a obra. Esse dinheiro não vem para a prefeitura, ela fica na Caixa Econômica Federal e conforme a empresa vai apresentando as notas fiscais, é que a Caixa paga diretamente a ela. Então, por isso que tem 8 milhões lá aprovados, mas depende de liberação judicial, né? Porque tem que trocar quem ganhou na licitação, tem que fazer uma nova licitação, novo ganhador e tal, mas isso tem todo um trâmite que está sendo trabalhado. Aí tem que... Não, tem uns procedimentos para isso. Estão fazendo, sim. Então, estava lá no departamento de obras para saber melhor quais são. A gente não sabe porque dentro da contabilidade a gente só registra o contrato em si. Né? Onde é aplicado esse contrato ou a vistoria desse contrato não cabe à Secretaria da Fazenda. Não, para liberar, está bloqueado. Isso, está bloqueado. Porque a Volpe apresentou nota para receber, só que a vistoria é da Caixa Econômica Federal. Quando foi fazer a vistoria, verificou-se que a obra não tinha sido executada naquelas medições que ele mandou. Aí ela suspendeu os bloqueios, suspendeu o pagamento. Isso, porque daí aí vai criar como se fosse uma nova modalidade, né, para pleitear essa liberação do restante desses recursos. Por enquanto foi liberado 3 milhões, está se pagando esses 3 milhões até agora. Não. É aquelas ruas, mesmo o objeto principal. Mas tem que checar com a Secretaria de Obras. Parece que estava incluso aí a rua, acho que Catarina, Limboiscanga,
como que chama aquela outra ali, a Francisco Scarpa, aquelas travessa ali Itaberaba, que virou a Francisco de Joaquim Francisco de Souza, se não me falha a memória. Mas isso aí é da outra gestão, né? Então, exatamente. Quer dizer, é complicado você retomar agora, né? E o PAC já acabou, né? Tem um prazo, agora não está saindo mais Minha Casa Minha Vida, não foi esse plano. O que está se tentando é aproveitar o financiamento que já tinha sido aprovado naquela época, em 2014, para tentar completar a obra que foi parada em função da Volpe. É isso que está tentando, só que tem todo um trâmite burocrático, né? Essa parte jurídica a gente não tem acesso, né? Mas em termos contábeis seria assim: você tem que substituir, primeiro, quando é feito esse empréstimo, é feito uma reserva de dinheiro no nome da empresa ganhadora da licitação. E ela só vai receber os recursos de acordo com as medições apresentadas. Mas para receber as medições, ele precisa ter a aprovação de um engenheiro da Caixa que visita a obra em loco e atesta a execução da obra. Nesse caso específico da Volpe, eles vieram fazer a medição da obra e essa obra não havia sido executada. Ou tentou-se a cobrança de uma obra que não fez. Aí bloqueou. Então, a partir do momento que se tenta algo desse tipo, que está tentando lesar um patrimônio público, né? Você quer vender alguma coisa que você não tem. E aí é o caso, tentou receber uma coisa que ele não tinha feito. Então, houve esse bloqueio para que apresentasse justificativa e tal. E aí começou todo um processo administrativo dentro da Caixa que bloqueou todo o pagamento. Se passar o tempo, sim, né? Tem. Tudo. Não, aí precisa dar uma olhada no contrato, porque tem um prazo para liberação do recurso do contrato. Então, exemplo, se você tem um contrato aí que está vencendo aí 2032, você tem no máximo mais uns 3 anos, porque daí vai ficar muito próximo do vencimento do contrato e não vai ter a razão para liberar recurso, mesmo porque esse dinheiro vem repassado do governo federal, né? Não é o dinheiro da Caixa Econômica, ela é apenas um intermediário financeiro. Houve o repasse para a Caixa, o dinheiro está guardado numa conta da Caixa, porém ela só vai repassar para as pessoas quando a obra estiver realmente feita. E como houve esse problema, eu não sei qual é o tempo que eles têm para devolver esse dinheiro para o governo. Ou a qualquer momento o governo chega e fala, não, acabou, não tem mais, devolve o que não aplicou. Tem, para saber como está o andamento desse processo. Durante esse ano de 2019 também houve nós recolhemos umas tarifas por conta de reanálise desse empréstimo. Né? Então eu sei que estão mexendo porque houve uma tarifa que foi cobrada para reanálise desse processo. Então, por isso que a gente sabe, mas trâmites disso, em que pé que está, quais são as obras, a gente não sabe. Sim. Mas esse é o primeiro PAC, foi o PAC 1, que foi em 2011 e 2012, o primeiro contrato foi assinado em 2012. São 3 contratos ao todo, então o primeiro e o segundo contrato foram em 2012 e o terceiro contrato em 2014, que é quando teve esse problema com a Volpe. Então esse de 2014, o primeiro e o segundo liberou integralmente, pagou-se o executor da obra integralmente. E o terceiro contrato é que a Volpe teve o bloqueio dos recursos. E, consequentemente, a gente não paga juros disso também. Só paga da parte que liberar. Né? Então, a gente só amortiza e paga a parte que liberar desse dinheiro. Lá no Departamento de Obras. Ele incorpora o PPA, né? São as metas que o PPA propõe. Agora, a prioridade, né? Agora, a prioridade de quais obras vão fazer é de acordo com a necessidade do município, né?
Exemplo, assim, agora nós estamos com esse problema de chuva. Então, onde vai ser a prioridade? Onde está alagando, onde precisa fazer... Não, já constou algumas obras da LDO do ano passado. Para esse ano. Só do departamento de obras mesmo. Nós aqui da fazenda a gente não sabe. Sim. Então, não tem como você identificar no orçamento, nem nós também sabemos identificar no orçamento quais são as obras para que... E na licitação, né? Que é o departamento de obras e a licitação que caminham junto, né? Aí eles indicam quais são as obras e a licitação diz qual é o andamento dessa obra, dessa licitação. Tipo, já foi licitado, já abriu o edital, já tem recurso já empenhado ou não? Bom, então, o que eu vejo é que o demonstrativo aqui, ele está na lei, né? De vir aqui o prefeito, o secretário sim. da sua pasta, mas poderia vir até março, é isso? Porque o resto a pagar acaba ainda até 90 dias de um ano para o outro. Quando você, no caso de pagamento para complemento da educação, né, que tu está falando, né? Isso. Porque o resto a pagar, ele vale, eu tenho até o final do ano para acertar ele. Então, o que aconteceu ali desse ano de 2019? Eu comecei com 74, terminei com 19. Certo. Né? Então, quer dizer, durante o ano eu já amortizei grande parte dele, né? Então, desse PAC, a prefeitura foi pego 40 milhões na época pelo antigo gestor, e esses 8 está bloqueado, mas gastou 32, é isso? 32. Então, e principal. Então, a prefeitura vem pagando isso aí ao longo dos anos. Isso. Em média, 333 mil por mês. O sistema de amortização funciona assim, ele pega o valor da amortização da parcela, então, por exemplo, lá, e paga os juros integrais. Então, você pega, exemplo, 10 milhões dividido por 300 parcelas, exemplo. Então, você pega 10 milhões, divide por 300, aquele é o valor da parcela de amortização. Só que sobre aquele lá, você paga os juros integrais dos 300 milhões. Para não ficar juros acumulando. Então, sempre o valor da parcela vai reduzindo, porém você está pagando todos os juros para não ficar acumulado. O juro é cheio. O juro é cheio. Para que, se acontecer algum imprevisto, a parte do banco já tenha sido ressarcida, né? Tem mais alguma pergunta, jornalista? Não, ainda não veio. Eu acho meio difícil, porque é constitucional, teria que mudar a Constituição, né? Porque esses repasses são repasses constitucionais. Então, para não receber Fundeb, para não receber... O que eles estavam querendo desvincular é a obrigatoriedade de aplicação dos 25% da educação, né? O do Fundeb, não. O Fundeb não... Está lá de 62 milhões. As pessoas foram cortado isso de uma hora para outra. Mas eles já estão uns 3 anos lá tentando já ver como que vai fazer, né? Porque a vida útil termina no final desse ano, né? Sim. Então, eu acho que os nossos deputados lá devem estar já preocupados com isso e devem achar um mecanismo, uma saída, né? De manter isso aí, porque senão as prefeituras a partir de 2021... né? Vão ter sérios problemas, né, para equacionar a parte da educação. Sim. No nosso orçamento, né, são 900 milhões, são 62. Ernesto, como a gente sabe que o nosso orçamento de 2020 é mais de 1 bilhão, o que sobrou em 2019 para incorporar nesse orçamento?
O empréstimo já saiu, como que ficou? O que vai ficar para pagar? Já está Não, comprometido? Ou... quando a gente calculou isso aí, o prefeito, vocês calcularam 1 bilhão de orçamento para 2020, o que sobrou de 2019? Não sobrou quase nada, 30 milhões ali, parece que eu vi, né? Ah, sim, tá. A primária, né? A primária ali, né? Então nós temos lá 9 milhões, né? Tipo, são 40 milhões que sobrou, que nós temos lá no caixa. Que 33 milhões ao todo, né? Na primeira... E já entram os empréstimos mesmo não sendo ainda liberados, é isso? Isso, ali, por exemplo, nesse quadro, né? Então a gente... Então, ainda tem 33 milhões lá no caixa, ficou de dezembro, né? Sim, para pagar mas você tem até março, que era para pagar, isso, né? Às vezes vai até abaixar aí, mas eu digo assim, no nosso orçamento novo agora, ele inclui já o empréstimo, 140 milhões e... Tem previsão do empréstimo. E o FAPES ainda continua embutido nisso, não desvinculou não, mesmo? Já desvinculou. Já desvinculou? Agora desvinculou. Ele está com um novo órgão. Então tá bom. Agora é um instituto. A partir de 2020, janeiro de 2020, o FAPES já segue como instituto e não mais como... Até então aqui ainda é chamado de fundo, porque fechou o ano de 2019. Embora tenha a aprovação da lei, acho que foi em julho, né? Que aprovou a lei a 241, mas a efetivação você não pode mudar o parâmetro de contábil no meio do ano. Você tem que terminar o ano como está, e a partir do ano seguinte inicia o processo da nova lei, transformando ele em instituto. Então, a partir de janeiro agora ele é autônomo do instituto. Então, mas não tem... Embora participe ainda da nossa administração, entra na composição, nós somos responsáveis, tal, ele entra na composição, né? Mas né, já tem direitos e deveres próprios. Então não vai dar 1 bilhão de orçamento em 2020, a meta não vai ser atingida. Sim, nós estamos com 912, né? Foi tirada mais ou menos com base nesse montante aí. Então chegamos em 912, então... Mas aí entra royalties, um monte de ICMS, essas coisas. Pode ser, Estão prevendo essas entradas desses recursos. Se houver uma retração no repasse de royalties ou no ICMS que está querendo mudar, estão querendo sugerir a extinção de alguns tributos aí realmente complica o orçamento inicial. Aí, no caso, os cortes vai mais pro supérfluo. Seria hora extra, as coisas... Todas as partes que... A máquina não fica prejudicada... Para evitar isso. Porque o funcionamento dela tem que ocorrer. Então, certos itens dele supérfluos vai ter que ser cortado. As gordurinhas, vamos dizer assim. Sim. Então, várias outras atividades aí que não sejam de essencial importância ao município pode ser descontinuada ou reduzida o fluxo de investimento. Então, mas muita coisa que foi planejada dentro desse montante pode também ser cortado, né? Pode. Não tem jeito de você... Não tem. É como está ali no quadro. Nós prevemos lá 800 milhões e arrecadamos 758. Beleza, 95% do nosso orçamento nós arrecadamos. É uma boa previsão. Teve... devido à inadimplência aí de 5%, vamos dizer. Né? O que ajudou? N fatores ajudaram. A anistia, né? Ajudou a recuperar grande parte de volume, de dinheiro que tinha em dívida ativa, e assim sucessivamente foi gerando recurso para o município. Né? Mas se houver uma queda abrupta de outras fontes de recursos, ICMS, que não depende da atividade do município, né? Que o município apenas sofre o reflexo disso e não ele é o ativo nisso, vai ter que fazer um novo replanejamento de todas as despesas alocadas nesse orçamento de 2020. Tá certo. Bom, não tem mais pergunta, né? A gente só tem a lamentar um pouquinho a ausência do público, né? Não tem muito interesse a gente ver, até de alguns companheiros nossos, mas foi... Então, cumprindo a lei, né, que determina, está de parabéns por estar aqui, né, e só tem que agradecer mesmo, né, o esclarecimento aí,
E claro que a gente tem aqui uma planilha, né? Sim. Passo a passo. Então os outros demais companheiros Vou irão- disponibilizar para os senhores também essa parte, para Ir- que vocês tenham, para que todos os vereadores possam ter um acompanhamento do que foi discutido hoje. muitos, devido à sessão de ontem, muitos afazeres, o pessoal não veio, né? Mas Teve a queda de barreira também, né? Então, a gente só acha um pouquinho Então- da ausência do público, né? O Isso. público deveria estar mais presentes, né? Porque depois ficam aí nos grupos falando um monte de asneira, mas na hora que interessa de saber as coisas, não vem saber. Mas é isso, eu só tenho que agradecer, Ernesto, toda a tua comitiva que veio, que não são grandes também, mas agradecer por esclarecer aqui e fazer esse serviço, né, essa audiência aqui. Muito obrigado. obrigado pela recepção, obrigado pelo atendimento da nossa solicitação e estamos à disposição para qualquer outro eventual esclarecimento. Boa noite a todos. Obrigado. Então, às 18h03 eu dou por encerrada essa sessão. Muito obrigado a todos.